Busca do espírito. A busca do espírito em Antero foi realizada ao longo dos anos com bastante intensidade. E se nos primeiros tempos viveu essa busca em termos de amor e de aspiração à verdade e à justiça, se depois foi aperfeiçoando na forma poética e nos sonetos essa demanda tingida pelo pessimismo, na parte final da sua vida, a partir de 1880, e sobretudo instalado junto ao Oceano Atlântico, na risonha Vila de Conde, começa a aprofundar a sua tentativa filosófica de exprimir essa busca, que vinha de cedo, como já dissemos, e que estivera por detrás de algumas tentativas de publicação de alguns livros que não chegaram a ser impressos ou dados à luz, tais como o Programa para os Trabalhos da Geração Nova ou ainda a Teoria da Religião, onde trabalhou na década de 70 a 80. Depois, por volta de 1885 a 88 e 89, que Antero vai avançar com a sua obra-prima filosófica, intitulada Tendências Gerais da Filosofia na segunda metade do século XIX, e que será publicada pela primeira vez na revista Portugal, dirigida pelo seu amigo Essa de Queiroz, no seu primeiro número, que terá uma continuidade de mais 2 artigos em 2 números. Vamos ler uma parte que diz mais respeito ao espírito e que ilustra a demanda do Antero, a profundidade, mas certamente também algumas limitações da época. Diz-nos ele, a dado momento, o espírito, com efeito, não é já para a consciência uma atividade obscura e indeterminada, percebida só por fora, só nas suas relações exteriores como mero movimento e resistência, mas uma atividade que se percebe no íntimo do seu próprio ser, que se mergulha nas profundezas da sua natureza e se possui na totalidade dos seus movimentos. É uma força consciente e na plenitude da sua realidade, a força tipo. Na consciência, temos o sentimento claro e evidente de que a nossa verdadeira individualidade é essa energia simples, autónoma, espontânea. Sentimos que em esfera alguma do seu ser, ainda nas margens inferiores, em momento algum do seu desenvolvimento, ainda nos mais elementares, o espírito é puramente passivo. A espontaneidade é a sua essência. E ainda as impressões exteriores que o modificam-no segundo as suas mesmas leis. Uma sensação é uma modificação da sua substância, assim como uma ideia é uma modalidade dessa substância, assim como uma evolução é uma determinação do seu mesmo ser. Este primeiro parte de um parágrafo, e Antero escreveu-os longos, coloca-nos ou faz-nos tomar consciência de que Antero
considera que a nossa verdadeira individualidade é uma energia simples, autónoma e espontânea, e que as impressões exteriores que modificam o espírito modificam-no segundo as suas leis. E dá-nos o exemplo de que uma sensação é uma modificação da sua substância, a ideia é uma modalidade dessa substância e a volição é uma determinação do seu mesmo ser. Mas aqui uma primeira questão que se põe é: a sensação produz uma modificação ou é uma modificação da substância do espírito? Ou devemos dizer que é uma modificação do corpo psicoespiritual e não do espírito? Esta é uma das primeiras questões e dúvidas. Assim como a ideia. A ideia, o pensamento, é uma modalidade da substância ou é uma modalidade da substância psicoespiritual que envolve o espírito, mas sendo este espírito, essa nossa verdadeira individualidade, pura consciência, e não essa modificação de uma parte, sim, de si mesma, mas que não é o espírito em si mesmo. Outra questão que devemos colocar é esta: modifica-se segundo as suas mesmas leis. E vamos tentar compreender melhor este aspecto, continuando a leitura. O espírito percebe o universo não adaptando-se a ele, mas adaptando-o a si. O que é complexo. O universo, tal como ele se nos representa, é no fundo uma criação do espírito. Se existe para nós, é porque o concebemos. Aparece-nos não refletido na inteligência, mas verdadeiramente visto nela. De novo aqui, entramos em níveis profundos, níveis que estão em questionamento neste próprio momento do século XXI e que se prendem com esta ideia: se o universo é uma criação do nosso espírito, ou se não é o nosso espírito que o cria, mas apenas o nosso espírito que, através da sua consciência e do seu corpo psicossomático, que o vê e o absorve e com ele reage. Portanto, aqui repetimos, diz-nos assim: o espírito percebe o universo não adaptando-se a ele, mas adaptando-o a si. É uma posição altamente filosófica e corresponde a uma visão do espírito que não o espírito humano, pequeno, pessoal. Já que a maior parte das pessoas são completamente obrigadas a adaptarem-se ao universo.
E só em certos níveis, limitados, subjetivos, sobretudo, é que adaptam-no a si. E, de facto, cada pessoa, cada espírito, toldado, atingido pelas suas concreções ou ideias, acaba depois por adaptar o universo a si e vê-lo segundo as suas cores, por exemplo, políticas, ou filosóficas, ou científicas, ou partidárias, e de facto, nesse momento está a adaptá-lo a si. É talvez nesta linha que Anter esteja a pensar, pois que ele continua assim. O universo, tal como ele se nos representa, é no fundo uma criação do espírito. Se existe para nós, é porque o concebemos. Aparece-nos não refletido na inteligência, mas verdadeiramente visto nela. Aparece-nos não refletido na inteligência, mas verdadeiramente visto nela. Esta frase também é de grande profundidade. A inteligência, qual é a relação que Anter faz do ser e do espírito com a inteligência? Existe uma inteligência universal, ou é a nossa própria inteligência, e o universo não é refletido, mas é visto nela. Ou seja, há aqui como que uma pessoalização e individualização da inteligência que, ou se quisermos, sem ser esta pessoalização, mas é uma inteligência que em si mesmo envolve e é substância do próprio universo. O universo é visto na inteligência. É neste sentido, certamente, que Anter está a querer falar, a aproximar-se da ideia que por trás do universo que nós vemos, o universo real e objetivo, está um nível substancial e espiritual. E ele continua assim. Todos os factos do universo acumulados não me produzem uma ideia. Os factos são o ponto de partida das ideias, cuja virtualidade está no espírito. Em si, são inertes e inexpressivos. Este ponto de vista talvez seja também questionável, discutível. Os factos são em si inertes e inexpressivos. O ponto de partida das ideias está no espírito. A questão que podemos pôr é, número 1, esses factos em si, resultantes de relações entre seres e objetos, não estão eles já contendo o espírito e as ideias? E, portanto, não são inertes e inexpressivos, nomeadamente uma tempestade, o ciciar do arvoredo batido por uma nortada, é inerte e inexpressivo, ou há toda uma linguagem substanciada ou consubstanciada interiormente pelo espírito que anima tudo e que interliga tudo e pelos seres que estão por detrás ou dentro de tais ditos objetos ou órgãos ou partes inanimadas. Anter avança neste sentido. O que lhes dá expressão e verdadeiro ser é a inteligência, em cujas categorias entram
fundidos pela elaboração mental, como em outros tantos moldes, orientando-se, ordenando-se nelas e por elas. O conhecimento é, pois, um facto íntimo e próprio do espírito, e o universo conhecido, o produto da sua espontânea atividade. E assim como o espírito é espontâneo na esfera do conhecimento, não o é menos na da vontade. Determina-se esta em vista de motivos, mas não a determinam eles. Tem em si a raiz última das suas determinações. Ser causa é a própria essência da vontade. Não há evolução ainda mais elementar que seja absolutamente passiva. A determinação da vontade nunca é assimilável à determinação mecânica, porque tem um fim, e esse fim, em última análise, está nela mesmo. Por detrás da determinação limitada está uma virtualidade ilimitada. O ser que ali momentaneamente se determina, obedecendo, dir-se-ia passivamente a um motivo, é em si sempre idêntico consigo mesmo, e não há motivo algum, ainda no instante em que o determina, que o possa privar desta comunicação constante com a parte espontânea e infinita da sua natureza e impedi-lo de tender, seja por que caminho for, para a realização do seu fim, que é a plena afirmação dessa natureza infinita. Assim como na esfera das ideias, assim também nesta da vontade, o mundo objetivo não fornece ao espírito mais do que um ponto de partida e a ocasião do seu espontâneo desenvolvimento. Esta parte aqui também é muito profunda, também é discutível. Porquê? Porque Antero parte do princípio que a determinação da volição nunca é mecânica, nunca é feita passivamente a partir do exterior, mas corresponde sempre a uma realização do seu fim, que é a plena afirmação da sua natureza infinita e feita de uma forma espontânea. Aqui é que nós podemos pôr em causa a capacidade deste nível mais profundo e espontâneo da nossa natureza infinita e última conseguir exprimir-se sempre pela vontade e tender sempre para esse fim. Diz-nos Antero, o ser que ali momentaneamente se determina, obedecendo dir-se-ia passivamente a um motivo, é em si sempre idêntico consigo mesmo e não há motivo algum, ainda no instante em que o determina que o possa privar desta comunicação. Ora, desta comunicação constante com a parte espontânea e infinita da sua natureza. A grande questão que nós pomos é esta comunicação constante com a parte espontânea e infinita da nossa natureza é raramente realizada e sentida por nós. E assim, nós, nas diferentes determinações, não estamos bem conscientes desse nível sempre idêntico consigo mesmo. E somos, então, desviados e somos influenciados de forma
que podem não ser as mais corretas. Vamos avançar. O espírito é, pois, uma força espontânea, mas é, por cima disso, uma força consciente. É esse predicado que vem completar a sua plenitude e fazer dele a força tipo. Conhecendo-se, possui-se na identidade fundamental de todos os seus momentos, vê-se na sua unidade e propõe a si mesmo o seu próprio fim. Eis aqui uma das visões chaves que Anter tem do espírito. O espírito é, pois, uma força espontânea, mas é, por cima disso, uma força consciente. É esse predicado que vem completar a sua plenitude e fazer dele a força tipo. Conhecendo-se, possui-se na identidade fundamental de todos os seus momentos, vê-se na sua unidade e propõe a si mesmo o seu próprio fim. Este conhecendo-se é, no fundo, o autoconhecimento, é, no fundo, a gnose, é esta demanda intensa que Anter tem e que todos nós temos em menor ou maior grau. Aliás, Anter vai dizê-lo. Este conhecer-se, diz-nos ele, tem graus, é mais ou menos íntimo, mas ainda nos ínfimos graus, a unidade do espírito aparece já, encerrando o mais elementar, a virtualidade do mais pleno. Fazendo-se toda a evolução do espírito dentro da sua própria natureza e não sendo mais que a gradual realização de si mesmo em si mesmo e não sendo mais do que a gradual realização de si mesmo em si mesmo, há oposição entre as sucessivas esferas do seu desenvolvimento e nunca contradição. É assim que o espírito, sem sair de si, se cria e fecunda continuamente, compenetrando-se cada vez mais com a sua própria essência, extraindo dela, da sua infinita virtualidade, momentos cada vez mais complexos e ricos de ser, até atingir a mais alta consciência de si. Estamos aqui realmente a ver a ascensão espiritual do autoconhecimento que Anter fala. Gradual realização de si mesmo em si mesmo. O espírito, sem sair de si, se cria e fecunda continuamente, compenetrando-se cada vez mais com a sua própria essência. Esta parte é altamente importante, estas frases. Gradual realização de si mesmo em si mesmo, compenetrando-se cada vez mais com a sua própria essência. Aqui Anter está a considerar que o próprio espírito tem a sua própria essência. Extrai dela, da infinita virtualidade, momentos cada vez mais complexos e ricos de ser, até atingir a mais alta consciência de si. Há como que a afirmação de que no espírito existem níveis infinitos de consciência, dos quais se pode caminhar para os mais altos, e Anter vai então explicitar-nos quais são esses mais altos. Reconhece-se então idêntico com o eu absoluto e independente de toda a fenomenalidade. Concebe Deus como o tipo da sua mesma plenitude e concebe e sente a vida moral como a esfera da realização desse ideal. Temos então aqui este caminho de atingir, como ele diz, até atingir a mais alta consciência de si, e então,
Reconhece-se então idêntico com o eu absoluto e independente de toda a fenomenalidade. Aqui era interessante nós conseguirmos fotografar o interior de Antero quando ele escreve esta frase e conseguirmos discernir as influências e as vivências e experiências e intuições que o levaram a escrever esta frase. Reconhece então idêntico com o eu absoluto e independente de toda a fenomenalidade. Está ele a usar um termo, sobretudo filosófico. Vem ele dos filósofos alemães, ou está ele influenciado pelo budismo, ou mesmo o Atman e o Brahman do hinduísmo, ou é uma experiência de ele no seu eu ter sentido o eu sou, o eu absoluto, o eu primordial, o eu divino. Tanto mais que ele a seguir salta para reconhece então idêntico com o eu absoluto e independente de toda a fenomenalidade, concebe Deus como o tipo da sua mesma plenitude. Concebe Deus como o tipo da sua mesma plenitude. Nós vemos que Antero está aqui como filósofo, em termos de pensamento, de concepções, e neste momento ele concebe Deus como o tipo da sua plenitude, como o arquétipo da sua plenitude. Há, no fundo, um caminhar para uma divinização. O ser humano, conhecendo-se a si mesmo no seu mais alto nível, sente-se idêntico, reconhece-se idêntico com o eu absoluto e concebe, ou percebe, ou sente, ou intui que Deus é o tipo, é o arquétipo, é a fonte da sua plenitude e da primordialidade. Ou, se nós quisermos dizer de uma forma mística, a nossa plenitude é sentida na nossa união, na nossa visão, no nosso amor com a divindade. E depois desce finalmente a um nível que foi sempre fundamental em Antero de Cantal e que provavelmente por algum tipo de frustração poderá ter até apressado a sua morte, mas que é a busca moral da vida. E passa então, concebe Deus como o tipo da sua mesma plenitude, concebe e sente a vida moral como a esfera da realização desse ideal. A realização desse ideal aparece-lhe agora como o seu fim último, aquele de que os fins anteriormente propostos, limitados e para transitórios, eram só imagem e preparação. Este fim último, porém, sendo imanente, confunde-se com a perfeição do seu mesmo ser e, na atração dele, reconhece a causa de toda a sua evolução que só para realizá-la tendia. Pela realização dele é livre na medida exata em que o realiza, porque quanto mais o realiza, mais realiza a potência e a perfeição do seu próprio ser. Reunindo deste modo na sua unidade, agora consciente, a causa e o fim, a sua autonomia é completa. Assim une a essência e a ação moral e ética na vida Antero.